Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz bem assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Podemos comparar o nascimento de uma criança com o desenvolvimento do pecado na nossa vida. Como assim? Vamos lá. Primeiro, a concepção, que é o desejo. A vida, ela começa na concepção. Assim também, o pecado, ele começa com um pequeno desejo na nossa vida. Imagine uma semente. Essa semente, ela é plantada, e quando ela é plantada num terreno que é fértil, vai frutificar. Assim também, o pecado, ele começa na nossa vida com um pequeno desejo. Imagine como um pensamento, às vezes um pensamento de inveja, ou um pensamento que vem com uma má intenção. Começa com uma coisa pequena que parece inofensiva. Porém, se nós não tratarmos logo no início, quando isso surge nas nossas vidas, isso vai frutificar e vai gerar frutos. E no final desse vídeo, você vai saber que fruto é esse. Bom, depois da concepção, segundo vem a gestação, que é quando a tentação ela é alimentada. Assim também, quando durante a gestação o bebê ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, o pecado, essa tentação, quando ela é alimentada, vai gerar o pecado. Então, essa é a parte em que a tentação, ela é um pensamento ainda, porém nós estamos o quê? Alimentando esses pensamentos na nossa vida. Em vez de tratarmos logo, veio esse pensamento que é ruim, um pensamento ou um desejo que não é certo. Em vez de nós tratarmos isso, vamos alimentando. E quanto mais nós vamos alimentando, mais ele vai se desenvolvendo e crescendo. Imagine, veio um pensamento, né? Veio um pensamento que você sabe que você não deve pensar. E em vez de você bater de frente com isso e falar, não posso pensar nisso, não posso alimentar isso, acontece o contrário. Vai alimentando esse desejo, vai alimentando esse pensamento. E quanto mais formos alimentando, mais ele vai crescendo e mais ele vai ficando forte. Depois da gestação, que é a parte em que vamos estar alimentando essa tentação, vem então quando ele nasce, que é o nascimento. Quando ele se torna realmente pecado. Nós alimentamos esse desejo, nós vamos dando comida para ele, então chega um momento em que ele dá a luz. E a palavra vai dizer isso, que chega um momento em que começa com o desejo, então esses desejos eles vão crescendo até dar luz ao pecado. Esse é o momento em que acontece de fato o ato, em que de tanto alimentarmos esse desejo, de tanto alimentarmos isso em nossas vidas, ele se desenvolve, ele cresce e ele dá a luz. Quando o desejo amadurece, ele dá luz ao pecado. E à medida em que o pecado ele já nasceu, agora ele vai o que? Se desenvolvendo. Nós não pensamos assim, pô, pequei, então me arrependo. Não, a gente peca e mais do que isso, a gente vai alimentando e esse pecado ele vai o que? Se desenvolvendo. Ele vai cada dia mais crescendo, crescendo e crescendo. Até então que chega o último ponto, que é o fruto que isso dá. Que é o quê? A morte. A morte espiritual. De tanto alimentarmos e de tanto esse pecado crescer em nós, ele gera a morte espiritual. Mas eu tenho uma solução para você, que também está na Bíblia. Mas antes de eu te dar essa solução, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, para que você possa acompanhar os próximos vídeos, as pregações, os devocionais. Beleza? Então, se inscreve aí. E qual é essa solução? Nós encontramos ela na Bíblia, que está lá quero pegar aqui com você a Bíblia, Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará
uma saída para que consigam resistir. Primeiro, a palavra está dizendo que existem outras pessoas também passando por tentações e tentações que são semelhantes às nossas. Só que o interessante que a Bíblia nos fala é que as tentações que vêm sobre a nossa vida, Deus, ele é fiel, então ele não vai permitir que a tentação que nós estejamos passando seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Entende? Então, toda tentação que vier sobre a sua vida, ela não é maior do que você, ela não é mais forte que você. A própria palavra de Deus está dizendo que Deus não vai deixar que nós passemos por tentações maiores do que nós. E mais do que isso, nós podemos enfrentar essas tentações, sim. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que quando a tentação se levanta, de um outro lado também vem um escape do Senhor. Então, quando aparecer a tentação, a solução é essa. Nós podemos suportar sim, porque ela não é maior, porque Deus não vai permitir com que isso aconteça com a gente. E segundo, a tentação aparece, mas também junto aparece o escape do Senhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, Deus, ele é fiel. Ele não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. E mais do que isso, quando ela se levantar sobre a minha vida e sobre a tua vida, Deus já preparou o escape. Amém? Que esse vídeo ele possa ter te abençoado. Eu te convido a se inscrever aqui mais uma vez. Que Deus ele te abençoe e que esse vídeo ele possa ter ministrado ao teu coração. Que você tenha um dia abençoado. Tamo junto, hein? É nóis.